Sejam muito bem-vindos ao Pod Atípica, esse podcast pensado e idealizado para dar voz e vez às mães atípicas. Hoje eu estou aqui recebendo a Luana Lima, uma grande amiga minha, mãe atípica, mãe do Lázaro, de 2 anos, que tem o diagnóstico de paralisia cerebral, o mesmo diagnóstico do Arthur, meu filho. Para quem não me conhece, eu sou Laura Nascimento, advogada especialista em direito da saúde, em direito das pessoas com deficiência. Sou mãe do Henrique, de 7 anos, e do Arthur, de 6 anos, que tem paralisia cerebral, e através do nascimento do Arthur, eu entrei nesse mundo da maternidade atípica. Seja muito bem-vinda, Luana. Te agradeço demais por ter aceitado esse convite. É um prazer te receber aqui. Essa mãe atípica, o Lázaro ainda tem 2 anos, mas parece assim que a gente já se conhece há mais tempo. Vocês dois já tiveram uma jornada assim pela frente, assim, tudo que já aconteceu, até parece que ele tem mais idade, né? E é um loirinho lindo, que eu sou apaixonada por ele, maravilhoso. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, Luana. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite, me senti honrada, lisonjeada por participar, né? Por ter esse espaço para contar um pouquinho da minha história, que muito me alivia contar a minha história e do Lázaro. E contribuir, quem sabe, né, de alguma forma, com a vida de outras mães atípicas também. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mães atípicas, absoluta disso. Luana, realmente a mãe atípica, ela gosta de ser ouvida, né? Ela tem essa necessidade de ser ouvida. Justamente porque muitas vezes a gente não tem essa rede de apoio, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Primeiro eu quero saber, Luana, como foi a descoberta, né, da condição do Lázaro, como foi a gravidez, foi na gravidez, foi depois, e como isso impactou a vida de vocês? Bom, eu costumo pensar, lembrar e até comentar que a nossa história, né, ela não nos deu muito espaço, ou tempo, ou chance para questionar, ou pensar, ou até duvidar do que estava acontecendo, né? O Lázaro é fruto de uma gravidez planejada, desejada, um pré-natal ok, né? O curso de uma gravidez, tudo ok, não foi descoberto nada em exames, né? O Lázaro não tem um problema, uma condição de saúde que foi descoberta em exames, né? O que se entendeu, né? Eu me preparei, junto com meu esposo, para viver um parto humanizado, né? E tudo se encaminhou dentro dos conformes, e assim foi até a reta final, de fato, com a internação para parir. Né? E a gente viveu um trabalho de parto humanizado, sem sofrimento, e contrariando tudo e a todos, né? O Lázaro nasceu, o que a gente chama assim, nasceu morto, né? Ele nasceu com morte aparente. O parto correu tudo bem durante o parto? O parto correu tudo bem. A todo tempo, a gente sendo monitorada, eu tive toda uma equipe particular, né, uma equipe completa, inclusive, composta por 2 obstetras, por enfermeira obstetra, por doula. Eu e meu esposo, então, foi dentro da maternidade. Então, assim, tudo controlado, né? E o que teve, assim, fora do esperado foi na última semana, eu tive uma oscilação de pressão arterial. Então, ali minha equipe já ficou um pouco, né, antenada, vamos pensar aqui, vamos logo internar. E tudo, mas mesmo assim, tudo correu, porque quando a pressão oscilou, a primeira indicação foi fazer exames, né, 2 exames preconizados para esse momento, né, que é o ultrassom e uma cardiotoco, e estava tudo ok, né? O resultado desses 2 exames confirmaram que estava tudo ok, que a gente podia seguir com o trabalho de parto, um parto normal. Só que aconteceu. O Lázaro, ele não respirou ao nascer, né? Por isso que a gente fala assim, nasceu morto, né? Ele não respirou ao nascer. E esse tempo que ele passou sem respirar, sem oxigenar, que foi um tempo relativamente longo para isso, né? Cada segundo importa. Então, foi um tanto quanto longo. Ele saiu Não foi assim... no expulsivo. Na hora do expulsivo, ele já estava sem oxigênio? Ou foi o tempo que ele ficou até ser reanimado e voltar, digamos assim? A verdade é que, assim, o que eu posso falar, né? O que ficou certo entre a gente e a minha equipe foi que o Lázaro viveu um sofrimento fetal perinatal, que significa dizer que foi ali um pouquinho antes, durante
e logo após o nascimento. Entendi. Então, a gente não sabe precisar em que momento, desde quando começou esse sofrimento fetal. Ele tem sequelas que nos levam a entender, a crer que foi um sofrimento fetal absurdo, né? Porém, eu vivi um trabalho de parto em que eu estava sendo monitorada. Então, os batimentos não alteraram. Nada. Os batimentos, que é o primeiro sinal vital que é alterado num sofrimento fetal. Então, não tinha um porquê das minhas obstetras prescrever algo de diferente se o sinal que está ali diante estava ok. E essa falta de porquê, eu me lembro muito do meu parto do Arthur, né? Porque apesar do Arthur ter sido prematuro de 30 semanas, ter nascido com 1,5 kg, nunca eu consegui descobrir, assim, efetivamente, quando foi que faltou oxigênio, sabe? Se foi no momento dos meus sangramentos, se foi ali na hora do parto, ou se foi depois na UTI, né? Ficou meio que certo que foi na barriga, ainda nos sangramentos. Mas essa falta de porquê, de quando foi, me perseguiu muito. Sim. Por muito tempo, até hoje eu penso nisso. Vez por outra eu penso nisso, que é uma coisa que dói ainda, claro. Mas essa falta de porquê me machuca. Me machucou porque o Arthur nasceu com a APGA 8,9. Então ficava, ele não estava em sofrimento. Como é que uma criança em sofrimento nasce tão bem? Ele não precisou ser reanimado. Na hora ele nem foi entubado, ele só foi entubado à noite. Também às vezes eu fico me perguntando se foi isso, assim, ele não precisou ser entubado, só foi entubado lá à noite, sabe? Quase de madrugada, passou um tempão. Então, assim, essas dúvidas meio que ficam circulando na nossa mente. Tu sente isso também? Sinto muito. Eu acho que não tem como a gente não Porque sentir. quando é assim, é uma síndrome genética. Sim, a gente tem a explicação. Tem uma explicação. E quando acontece alguma coisa assim, que a gente não tem um porquê, a gente fica ainda se perguntando muito nisso. Apesar da gente se agarrar, né, a história que para tudo na vida tem um propósito, que Deus... Mas não é tão simples, né? Não é tão simples. Não é tão simples viver o propósito, Exato. não é muito simples. E que Deus preparou tudo aquilo que ia acontecer de uma forma ou de outra, né? Hoje eu acredito muito nisso. Mas, claro, que fica ainda ainda mais que o Lázaro ainda tem 2 anos, eu imagino que... Tu sentiu culpa de ter escolhido parto normal? Vamos lá, vou por partes. Sim, ainda hoje me perturba, me machuca esses não entender muito bem em que momento foi, o porquê, como foi isso, me machuca, me angustia. Principalmente porque logo, primeira coisa que vem na mente e se em algum momento tivéssemos pensado, não, então não vamos esperar e vamos logo agendar uma cesariana. Essa é a coisa que mais me perturba. Inclusive, eu tenho alguns marcos, alguns dias que me fazem crer. E se fosse naquele dia? E se ele tivesse nascido naquele dia? Porque o Lázaro, ele não é um bebê prematuro, né? Ele nasceu de 39 semanas e 4 dias. Quando ele uma semana antes, foi a semana em que eu estava fazendo de rotina a minha fisioterapia pélvica. E lá foi visto que minha pressão tinha dado uma alterada. Se ele tivesse interrompido, né? E feito uma cesárea. Exatamente. A gente fica se apegando a esses e si, né? Eu ficava, meu Deus, quando eu estava lá em São Paulo, por que eu não fiquei lá? Será que se o Arthur tivesse nascido lá, ele tinha ficado com paralisia cerebral? Só que nesse dia a conduta foi: faz um ultrassom, vamos verificar se tá tudo bem com ele. E estava tudo bem com ele. Aí fez o cardiotoco, tá tudo perfeito. Então não tem por que a gente interromper essa gravidez, vamos esperar. E eu penso, e se a gente não tivesse esperado? E se tivesse agendado? Só que isso é tão angustiante. Machuca. E eu acho que é um mecanismo de defesa, uma estratégia de sobrevivência do meu corpo, da minha mente, que toda vez que esse pensamento vem, eu penso, mas não tem como, se tá tudo tendo um curso, você tem uma equipe responsável com você. Então, do nada, ela vai dizer: vamos interromper sua gravidez. Por quê, doutor? Porque eu quero. Não é assim que funciona, e a gente né? sabe que interromper também uma gravidez sem motivo pode acontecer alguma coisa também, né? Exatamente. O risco, se você for pensar em riscos, é até maior. É até maior. E aí a explicação ia estar lá. Ó, por que foram interromper uma gravidez se não tinha motivo para interromper? E quando eu entrei em vários grupos de mães atípicas, né? Na época que o Arthur nasceu, tinha tudo que tu imaginar tinha. Tinha mãe que se culpava porque tinha escolhido cesárea e interrompeu uma gravidez, assim, sem tanto motivo. E a criança ficou com alguma sequela. Tinha mãe que se arrependia muito de ter escolhido parto normal e culpava o parto normal por isso, sabe? Tudo, tinha vários cenários, né? E aí eu ficava... Então, assim, a culpa não é nossa. A gente fez o que a gente podia, de certa forma. Conforme foi orientado na época, a gente fez o que a gente podia com as armas que a gente tinha naquele momento, né? Então, isso vai acalmando o nosso coração e com o tempo, essa
culpa, às vezes mães que sentem culpa, com o tempo essa culpa vai diminuindo e a gente vai entendendo que é o que tinha para acontecer e que nenhuma mãe iria prejudicar seu filho de forma proposital, iria querer que isso acontecesse, né? Iria se omitir em algum cuidado. Com certeza, eu tenho certeza que se sua equipe tivesse dito naquela hora, vamos interromper agora, porque o melhor para ele era o Eu que teria teria sido aceitado. feito, né? Inclusive, é uma fala, como eu falei, eu acredito muito. Eu sinto flashes de culpa. Acho que como toda mãe, né? Vez por Altos outra, e baixos, altos né? e baixos. Vez por outra eu fico pensando, será que tudo isso aconteceu porque eu insisti, eu planejei ter um parto normal? E de imediato já vem um pensamento mais honesto comigo mesmo e pensa, mas estava dentro do recomendado. Tudo o que eu fiz, o que eu planejei, que eu me esforcei, diga-se de passagem, não é fácil, né? Ter um Não. parto normal na nossa cidade, com uma equipe toda particular. Então, eu me organizei, inclusive, financeiramente, para ter esse parto, assim, com qualidade, com segurança. Todos os esforços que eu fiz para que isso desse certo é porque eu queria o melhor para mim e para ele. E quanto mais eu estudava na gravidez, e até mesmo antes da gravidez, apontava que o melhor era isso. Então, eu falei, eu quero o melhor para mim e para ele, e eu fui nessa direção. E concluindo assim com a minha obstetra, né, eu tenho uma conexão também com ela, eu escolhi ela quando eu planejei, né, engravidar, eu já desabafei para ela, porque foi uma dor, um susto, um impacto, né, como você me perguntou, o que impactou na sua vida? Impactou de forma avassaladora. Eu, meu esposo, mas assim, a minha família toda. Eu tive amigos que ficaram assim. Eu tenho alguns pontuais que entraram quase numa depressão. Eu tive amigas que suspenderam a ideia de engravidar na época, porque ficaram muito assustadas com tudo que estava acontecendo, porque aparentemente não tinha nada de errado e aquilo aconteceu. Então, eu conversei com a minha obstetra já, assim, depois de tudo acontecido, muitas vezes, ela ainda me acompanha. E eu concluí, né, estrategicamente, para a gente sobreviver a tudo isso, que eu e ela somos pequenas demais para controlar isso. E que se nós fizermos cada um a sua parte de maneira com maestria, e tudo isso mesmo assim aconteceu, é porque de fato era para acontecer e nós não tínhamos poder para mudar isso. Aí ela também se conforta nisso, né? Porque não é fácil para ela, ela sofreu muito também. Até nisso a nossa história é parecida, porque a minha obstetra era uma das minhas melhores amigas. É né? difícil, muito difícil. E foi muito difícil pra gente, muito. Eu lembro demais, eu de madrugada, eu com a ressonância do Arthur, eu mandava pra ela a foto. E assim, na época eu não tinha noção do que eu também estava fazendo com ela, né? Porque depois a gente foi conversar melhor e eu sei que ela teve que entrar, fazer terapia e tudo. Porque, imagina, o filho de uma das suas melhores amigas ali nasceu, teve paralisia cerebral, nasceu prematuro extremo, na sua responsabilidade. Ela disse que no meu parto, a mão dela fazia assim, ó. Tipo, ela foi de madrugada, eu tava internada. Então ela veio correndo, voando. Eu dizia, eu não quero, só quero se for ela. E a médica de plantão dizia, tem que ser agora. Aí você teve um descolamento total de placenta. Seu filho vai morrer se não for agora. E aí ela veio voando na casa dela. E na hora que ela se paramentou, que foi... E eu super tranquilona, né? Não sabia de nada do que estava por vir. Nem imaginava que era ter um filho prematuro. A mão dela tremia. Eu disse que a mão dela tremia, assim. Aí ela olhava, assim, pra colega dela que estava de plantão. E dizia... E a colega dela fazia assim. Aí a colega que abriu, né? E aí ela fez tudo. E ela fez tudo que estava ao alcance dela. Sempre uma profissional excelente. E só que quando a gente descobriu o diagnóstico, eu ficava estudando. Que poderia ter sido feito de diferente? Tomar uma injeção de não sei o quê para amadurecer o pulmão. Aí eu perguntava, eu tomei isso para ela tomou, a gente fez, sabe? Meio que eu perturbei um pouco ela, não muito, mas perturbei. E depois eu fui ver isso, né? Que eu ficava questionando, porque eu queria entender o que tinha acontecido, sabe? Mas graças a Deus não, a gente ainda é melhores amigas e hoje também a gente conseguiu entender que era para ter acontecido e que tanto eu como ela agimos dentro do que era o correto e o melhor, e fazendo sempre o melhor para nós dois, tanto para mim quanto para ele. Laura, e é bom a gente ter isso. Laura, às vezes, mães ativas que estão ouvindo a gente, né, ou acompanham a nossa história, elas podem achar, assim, que tá tudo bem e que a gente realmente, tipo, ouvindo a minha fala, ela se dá super bem com a médica dela, mas nós já tivemos também nossas fases, né? Eu já cheguei a mandar, por exemplo, uma mensagem pra mim, obstetra, na madrugada, depois do nascimento do Lázaro, que eu dizia assim pra ela, coloque ele agora de volta dentro da minha barriga, porque lá... O desespero, né? Eu dizia, lá ele tava bem, lá tava tudo bem. E eu falava assim, doutora, olha só no que se transformou as nossas vidas.
que sofrimento fetal absurdo foi esse? Então, assim, eu bombardeei ela muito com os meus questionamentos, então ela teve que driblar tudo isso também, suportar, né? E a gente, naquele tempo de sofrimento, de busca por respostas, eu meio que eu não pensava assim, no que será que ela tá sentindo também, né? Porque foi o filho de uma grande amiga dela, de uma pessoa que confiou nela. Então ela tinha as questões dela, mas assim, não dá pra comparar também o sofrimento da mãe e a busca por respostas, né? Mas acho que o importante aqui, com o tempo, a gente se entendeu e a gente entendeu tudo que aconteceu, né? E seguimos a vida aí, graças a Deus, felizes. Mas é bom ressaltar isso. Muita gente me pergunta no Instagram: a tua vida é ótima. Nossa, que família linda, que família perfeita. Como é bom aceitar dessa forma, né? Só que a gente não mostra tudo no Instagram. A gente tem nossos altos e baixos, né? Tem dias que a gente chora, tem dias que a gente tá triste, tem dias que a gente não tá aceitando, tem dias que a gente não tá superando. É uma montanha russa de emoções, né? A maternidade atípica. E não é porque a gente mostra uma pequena parcela da nossa vida que a gente também não tem todas as questões que uma mãe atípica enfrenta. Luana, e você falou aí na sua família que impactou, né? O nascimento do Lázaro impactou muito nos seus amigos. Como essa rede de apoio, eu sei que você tem uma rede de apoio muito boa, como essa rede de apoio te ajudou com a descoberta desse diagnóstico? Laura, hoje, olhando para trás, eu já consigo identificar, assim, como que as coisas aconteceram, né? Mas o que eu sinto de verdade é que eu que ajudei eles. Nesse momento inicial, em que estava todo mundo chocado, ainda estava todo mundo, de certa forma, a maioria se afastou, até dando espaço para a gente. Naquele momento, a gente vivenciou um período de hospitalização muito grande, né? Então, foram mais de 2 meses dentro do hospital após o nascimento. Então, as pessoas se afastaram mais ali por preservando a intimidade. E eu comecei a ter que lidar com as minhas questões. Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eles começaram a tentar se aproximar, né? Impactou muito a minha vida, porque geralmente quando um filho nasce, a avó, o avô, né, se aproxima, ajuda a cuidar de qualquer forma. Os meus familiares, assim como nós, não sabiam como segurar no colo uma criança que tem muita alteração sensorial, que tem uma espasticidade altíssima. Como segurar? Ele não gostava de colo porque ele não conseguia. Então, era difícil em tudo e gerava aquele afastamento. Então, nós vivemos essa dor, esse sofrimento de saber que nossos familiares e amigos nos amavam o Lázaro, que foi uma criança muito esperada, mas eles não sabiam como se comportar, como agir, como ajudar. Então, precisou que no primeiro momento eu tirasse forças até de onde não existia e me ajudasse o meu esposo, ajudasse o Lázaro, para que logo em seguida as pessoas começaram a ajudar a gente. Lembro como se fosse hoje, dentro da maternidade ainda, que eu mandei um áudio, uma mensagem para uma amiga e disse assim, coisas passageiras, tipo, tá tudo bem, vai dar certo, a gente vai tentar. E ela chorou porque disse que estava ouvindo a minha voz. Então, a sensação que eles tiveram foi de um afastamento, como se eles nunca mais pudessem, porque nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com o sofrimento, com a dor, de admitir que dor existe, que sofrimento existe. Eu já ouvi da psicóloga, né, da minha psicóloga, que não há vida sem sofrimento. Mas isso não significa dizer que uma vida só tem sofrimento, né? E isso me ajudou muito a entender isso, né? Foi muito forte, impactante. Mas hoje, por exemplo, eu só consigo respirar, acreditar na vida, estar aqui num momento como esse, né? Lembrar que eu, Luana, ainda existo para além da mãe, porque eu tenho uma rede de apoio, né? Porque eu tenho familiares que garantem a segurança, né? O acolhimento do Lázaro. Hoje, o Lázaro já está com 2 anos, quase 3 anos, então eu já tenho, inclusive, uma rede de apoio paga, né? Profissional. E vai melhorando os cuidados, mas realmente impactou a vida de toda a família. Toda a família. Então já foi assim, um dos primeiros momentos que tu teve que se reerguer, né? Isso. Antes de se consolar, digamos assim, tu já teve que
gente, Eu tá tive. aqui, essa criança, ela é uma criança, ela pode ser tocada, apesar das questões sensoriais. Vocês podem vir visitar ela, podem conviver com ela precisa disso, né? A gente tem que educar as pessoas, né? Porque a gente entende, claro, a família também, para ela é tudo novo. Então, na minha época também, as pessoas tinham medo de perguntar o diagnóstico, mas o que ele tem? Ninguém perguntava, ficava uma perguntando para outra, que depois eu ficava sabendo, né? Mas tu sabe o que foi que aconteceu, qual é o diagnóstico, o que será? E eu também me fechei muito, porque eu não conseguia falar o nome paralisia cerebral. Eu falava leucomalácia periventricular, eu falava encefalopatia crônica não progressiva, e não conseguia falar o nome. E aí, acabou que também afastou um pouco as pessoas ficavam ali, parece que esperando um momentinho de demonstrar apoio, de querer conviver com ele, sem saber se eu queria, se eu não queria. Eu acho que é um momento que realmente a mãe atípica se fecha um pouco, mas aí depois ela diz, epa, peraí, eu tenho que... Esse menino, ele merece conviver com os familiares, com os amigos, e merece ser feliz e ter uma vida plena, né? E aí a gente já tem que intervir nesse sentido de mudar essa mentalidade, de conviver com deficiência e com o sofrimento, como você mesma disse. As pessoas não são acostumadas a conviver com deficiência, com sofrimento, em ver uma criança com deficiência nos lugares. Quando o Arthur nasceu, eu não conhecia ninguém que tinha filho com paralisia cerebral. E eu ficava, meu Deus, eu não conheço ninguém, nenhuma mãe que tem um filho com deficiência. Eu lembro que eu via no shopping uma vez ou outra e ainda olhava assim para aquela mãe e falava, coitada, meu Deus do céu, deve ser muito sofrimento. Eu lembro bem que eu tinha esses pensamentos, né? Eu era muito capacitista, eu falo muito isso. Culturalmente, né? As pessoas são. Somos capacitistas em desconstrução. Mas aí procurava, não achava. Fui pro Instagram, botava a hashtag paralisia cerebral para ver se eu achava alguma mãe. E ter achado mães que já estavam passando por aquilo, que já tinham uma jornada ali na maternidade atípica, né, me curou, assim, de muita coisa. Acho que facilitou muito minha aceitação, facilitou muito tudo. E eu lembro que a minha primeira pergunta para essas mães era justamente se um dia essa dor, esse sofrimento ia passar. Porque eu pensava que eu nunca mais ia ser feliz, que tinha acabado ali a vida da minha família. Eu ficava me perguntando, questionando Deus, por que comigo, por que com a minha família, por que com meu filho. Assim, eu tinha tanta culpa que eu pensava, eu lembro que eu rezava e falava, meu Deus, se eu errei, por que é que meu filho que tem que pagar por isso, sabe? Porque as questões dos repousos lá, que eu sempre falo que foi pedido um repouso, mas nem tinham me pedido repouso absoluto. Então eu ficava ali naquele repouso relativo, mas ficava com medo dos sangramentos terem sido por isso. O Henrique só tinha 1 aninho, então eu tinha que pegar ele no colo. Ele teve o aniversário dele, teve o batizado dele. O Arthur nasceu 9 dias depois dessa festa, né, que eu fiz, apesar de eu ter ficado sentadinha ali. Eu lembro que eu tive um sangramento ali. Enfim, então eu ficava com esse pensamento de se esse sofrimento ia passar. E era isso que eu perguntava para as mães atípicas. Era a minha primeira pergunta quando eu achava uma mãe de uma criança com paralisia cerebral. Que inclusive foi a minha primeira pergunta para a Olivia, eu lembro como se fosse hoje, que é uma mãe daqui da nossa cidade, que tinha um filho já mais velho com paralisia cerebral, e ela falava, vai passar, essa dor vai diminuir, esse sofrimento vai passar, você vai entender tudo, e isso me confortava muito, ter encontrado pessoas que já tinham passado por aquilo e ver que elas seguiram as vidas delas, que as crianças estavam se desenvolvendo no seu máximo potencial, né? Foi um bálsamo, assim, para mim ter encontrado essas mães. E eu sei que você tem muitas amigas mães atípicas, né? A gente tem um grupo de mães atípicas, fazemos parte do mesmo grupo, nos encontramos, conversamos, trocamos dicas, experiências, indicações de médicos, e isso tem uma repercussão muito grande na nossa vida. Eu queria que tu falasse para a gente como impacta na tua vida ter um grupo de mães atípicas, ter essa rede de apoio de mães atípicas. Porque a gente sabe que a gente tem nossas amigas, que a maioria são mães típicas, né? E que é diferente. Apesar de prestarem apoio, de estarem sempre ali com a gente, de amarem nossos filhos, é diferente. Bom, para mim, eu sempre penso assim, o Lázaro muito novinho ainda, né? A gente estava ali com um ano e pouco. Eu já tinha tentado reestruturar minha mente, tipo, de entender que eu tinha um filho com deficiência. Ninguém sonha em ter, ninguém planeja, mas eu já tinha entendido, porque eu nem gosto muito do termo aceitado, porque eu acho que é algo que não é que eu tenha que aceitar ou não aceitar, mas eu entendi tudo que já tinha acontecido, eu estava vivendo aquela dor, aquele processo.
E eu comecei a sentir uma necessidade de conhecer pessoas que viviam algo parecido, porque a sensação sempre é essa, que você está sozinha, que essa dor nunca vai passar. Então, curiosamente, eu queria conhecer pessoas que viviam situações semelhantes, mas que me ensinassem a viver melhor. Era mais ou menos isso. Eu ficava, será que elas sofrem? Será que existem mães atípicas que conseguem sair? Que conseguem ser felizes? Que conseguem retomar a vida, a profissão? E foi assim que uma mãe atípica, que já era minha amiga antes da maternidade, me inseriu no grupo de mães atípicas aqui de Teresina, né? E foi um divisor de águas para mim. Mudou completamente a minha visão, o meu olhar do que é ser mãe atípica, de que realmente existe vida, a vida continua, a vida é possível, é real, né? A felicidade, não só viver, mas como ser feliz, estar inserida num grupo. E para mim foi um marco, um divisor de águas. Lembro muito bem que a gente já trocava mensagens, mas no primeiro encontro presencial, que eu pude olhar, pegar, Conectar mesmo. comentar, conversar, abraçar, que nós tanto sorríamos como chorávamos, né? E conversava sobre outros assuntos, assim como conversava sobre nossas dores, nossas lutas, que eu entendi, nossa, a vida ainda existe, é possível. Quando eu retornei para casa desse encontro, eu comecei a comentar com meu esposo, com minha mãe. Gente, vocês não imaginam quantas mulheres lindas. Eu falava assim, quantas mulheres lindas, cada uma com a sua profissão, cada uma com classe social diferente, mas todas vivendo situações duras, né, realidades complexas. E aquilo me fez um bem danado. Então, a partir dali, eu comecei a observar. Até porque, nesse momento, eu lembro que eu era a caçula do grupo, né? Pelo Lázaro. Sim. O Lázaro tinha 1 ano e a maioria de vocês lá no grupo, os filhos já tinham 4, 5, até 7 anos. Então, tipo assim, até eu me lembro que uma das mães, a Nayara, brincou e falou assim, nós viemos do futuro pra te contar como é que vai ser. E é exatamente isso. Exatamente isso. E foi muito bom ver esse futuro, né? Porque aquilo me mostrou, olha, hoje ainda é muito duro pra mim. O Lázaro tinha 1 ano e alguns meses, então a gente vivia uma realidade dura. Só que eu ficava, mas eu vou chegar lá, eu vou fazer como elas, eu vou conseguir também. E eu comecei a conhecer a realidade, inclusive, de terapias que os filhos delas já tinham acesso. E ali começou outro marco na minha história com o Lázaro, porque o Lázaro já fazia terapias, fez desde o momento que nasceu, já começa a fazer terapias, né? Mas eu entendi que o Lázaro ainda não estava fazendo terapias de excelência, como ele precisava e tinha direito. Então, eu comecei a pesquisar, estudar, né, marcar consultas, questionar os médicos, entender. E a partir dali eu conheci, inclusive, o seu trabalho como advogada, porque eu disse, poxa, eu preciso de alguém para me ajudar, porque se o meu filho tem plano de saúde, ele tem direito a um tratamento adequado, prescrito, de excelência, então eu não vou permitir que ele não tenha acesso a esse direito. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que tu chegou no escritório com ele no colo, ele o foi Guilherme aqui mesmo. do lado, segurando a mochila, né? Isso. E você bem questionadora, querendo entender mesmo detalhes de tudo, como ia ser, né? E é uma luta muito grande, lutar por terapias de qualidade. A gente sabe que é uma das grandes lutas da mãe atípica, porque os planos de saúde, infelizmente, em sua maioria, não oferecem uma rede credenciada apta, com profissionais qualificados, com uma duração de sessão de 1 hora. Às vezes vai estar acostumando ali com o profissional, muda, a rotatividade é muito grande. E a gente se vê na nossa primeira grande luta, assim, contra o sistema, digamos assim, contra a sociedade, que é contra o plano. E como foi para ti, Luana, enfrentar esse processo? Porque não é fácil, eu falo muito. Gente, não é fácil. Não é fácil enfrentar um processo judicial. Quer seja contra o plano, quer seja contra a escola, quer seja contra uma separação. Qualquer tipo de processo judicial é difícil. É uma luta ali. Você tá ali tranquilinho, digamos assim, você vai entrar numa batalha pelo seu filho, para conseguir o que é de direito dele. Para ti foi um período que te gerou ansiedade, uma vontade de conseguir logo, de que ele tivesse logo acesso a essas terapias, porque tem a questão da neuroplasticidade? Para mim foi uma fase muito difícil, exatamente. É importante até eu comentar, Laura, que a gente já tinha vendido apartamento e carro. Eu já tinha vendido o meu carro, ficamos só com o carro do meu esposo. A gente tinha um apartamento financiado, vamos vender. Tudo para custear terapias,
né? E aí foi quando eu entendi que não Não era tinha assim, fim. não tinha fim, não ia ter fim. Exatamente. Né? E eu pensei, meu filho não vai ficar sem o tratamento, ele tem que ter o tratamento, né? E aí eu pensei, pois eu já sei. Eu preciso estar bem assessorada e esse dinheiro, ele não é para ser escorrido assim, ele precisa ser alocado de maneira correta. E foi o que eu fiz. Me organizei financeiramente com meu esposo para pagar o serviço de advogado para entrar com esse processo. Como foi que tu descobriu? Eu posso entrar na justiça contra o plano para ele custear as terapias? Eu lembro que eu contratei uma profissional particular na minha casa, né? E ela fez os primeiros atendimentos e ela me falou que a demanda do Lázaro ia ser muito alta. Ela disse, olha, Luana, aqui o Lázaro precisa de uma frequência X. E eu falei, eu não consigo pagar nessa frequência. Mas era uma coisa vital, né? Uma coisa vital, assim, para ele. Ela me explicou, é vital. Foi nessa situação em que esta profissional falou assim, Luana, agora existem meios, né? Vocês têm plano de saúde? Ela me questionou. Eu disse, sim, nós temos plano de saúde. Aí ela disse, pois você vai procurar uma advogada para lhe ajudar a entrar com um processo contra o plano de saúde, porque é obrigação do plano de saúde custear na frequência prescrita para ele. Não é assim que funcionam as coisas. Tem prescrito para o Lázaro 3 vezes de fisioterapia respiratória, RTA na semana, mas eu só podia pagar uma sessão, mas ele precisa de 3. E ele tem plano de saúde, então o plano de saúde tem que garantir isso. E aí foram os primeiros passos. E aí ela já me deu alguns nomes e eu disse, eu preciso de um advogado. Você tem alguém para me indicar? Eu disse, olha, eu tenho uma advogada que já atendeu, uma amiga, mãe atípica também. Se você quiser, eu lhe passo contato. Então, assim, no meu primeiro pensamento, já entrei em contato com uma mãe atípica que tinha já entrado com um processo contra a operadora e mandei mensagem para ti. Tu já teve a consciência, assim, logo no início, de que era importante ser um advogado especializado? Sim, assim, no meu conhecimento, eu não... Que não dava para contratar um conhecido advogado. Exatamente. Eu tinha, por exemplo, eu tenho familiares advogados, mas em nenhum momento eu pensei, porque eu já vi eles atuando e eu pensava, acho que eles nem sabem o que é isso daqui. Até porque ninguém conhecia, parece, eu costumo dizer isso. A deficiência, quando nos atinge, seja a nós mesmos ou familiares, é que a gente vai conhecer esse mundo, né? Parece que a gente não... Por isso que hoje eu fico muito feliz quando eu posto, quando eu saio com o Lázaro, posto no Instagram a vida dele, porque as pessoas com deficiência, elas existem. Sim. E são muitas, né? E elas precisam frequentar. E muito me ajudaria se eu, quando o Lázaro bebezinho, eu andasse no shopping ou nas praças, restaurantes, e eu visse outros bebês com deficiência, exatamente. outras crianças com deficiência. Muito provavelmente... A representatividade, né? Isso. Então, assim, eu já tinha esse leve entendimento que não poderia ser alguém inexperiente. Até então, eu pensava assim, precisa ser um advogado experiente nessas causas. Aí o que eu fui entender é que tinha uma especialidade mesmo de direito ali da saúde, né, das pessoas com deficiência. E aí eu fui entrando nesse mundo, conversando com mães atípicas e perguntando e cheguei até você. E fez muita diferença na tua vida ter conseguido as terapias, o custeio pelo plano, fora, lógico, ele ter acesso a essas terapias de qualidade, você não ter essa preocupação financeira. Teve outras repercussões na tua vida ter conseguido? Sim, sim. A gente passou a respirar financeiramente, como eu disse para o meu esposo, né? Hoje a gente tem condições, por exemplo, de garantir um lazer para o Lázaro, né? Uma viagem à praia, né? Comprar brinquedos, roupas, coisas que toda criança precisa. Antes a gente estava com aquela sensação de corda no pescoço o tempo todo. Então E a tudo gente que tiver só pra vive terapia. para trabalhar, só trabalha, só vive para bancar terapias, né? Sendo que é vital. A gente não pode escolher entre fazer terapia e comer. Gente, é algo fisiológico para eles precisam, né? Com certeza. E, Luana, essa rede de apoio entre mães atípicas, né? Você entrou no grupo, você falou que foi um divisor de águas. Quando teve aquela primeira saída, já foi como se fosse assim, um sopro de vida, né? Existe vida depois da maternidade atípica. É possível sair, se divertir, ir para academia, ir para um psicólogo, enfim, né? Viver. Tu acha que ajudou no teu entendimento
da deficiência, no que estava por vir, né? Porque as demandas nunca acabam. Você conseguiu o plano pagou as terapias. Já já o Lázaro vai entrar na escola, é outra demanda. Então, você já está vendo ali no grupo, a gente fala muito de escola, então você já está vendo ali, vivenciando aquilo através das outras mães que estão nas lutas pelos direitos educacionais. Isso te ajuda, assim, diariamente a ter essa conexão com outras mães atípicas? Sim, ajuda na prática de verdade, porque eu via muito isso, como eu disse, os meninos já tinham 4, 5, e eu via assim, poxa, eles fazem terapias de excelência, mas isso significa dizer, depende do prognóstico de cada um. Então, a gente já entende que aquilo vai perdurar por muito tempo, as terapias, que outras demandas vão aparecer, e eram essas outras demandas que eu já começava a observar na rotina das mães, atípicas amigas, e você já vai se preparando para aquilo ali, querendo ou não, é isso. E ao mesmo tempo, você vê a realidade, tipo assim, você vê a Laura passeando, viajando com o filho. A Loranda garantindo o passeio do filho. Então, assim, eu disse, poxa, as crianças com deficiências, elas precisam pertencer, elas também existem, elas querem viver. E aí você vai aprendendo, né? Eu fui aprendendo muito com as mães, amigas. Eu queria muito ter encontrado um grupo como o que a gente tem hoje, assim que o Arthur nasceu, assim que eu tive o diagnóstico. Porque ter essa conexão com outras mães atípicas facilita em tudo na nossa vida. Nas lutas que virão, no entendimento da deficiência, na aceitação do diagnóstico. É diferente você ter uma amiga mãe atípica de ter uma amiga mãe típica. A gente se entende, parece assim, que às vezes com o olhar a gente se entende, parece assim, deu um match, né? E às vezes esse entendimento da deficiência essa aceitação, esse voltar a ser feliz, naquela mãe atípica que você ainda não se conectou. Isso. Tu acredita nisso? Eu acredito plenamente nisso hoje. E eu sou uma privilegiada por ter ali, no primeiro ano de vida do Lázaro, eu ter sido inserida nesse grupo, né? Eu ter conhecido, porque nos primeiros meses de vida do Lázaro, assim como você, eu busquei também no Instagram. Parece que a gente fica sozinha, reclusa no nosso mundo, na nossa casa, e parece que a gente só tem esse recurso, né? A internet. E aí eu fui também, e eu comecei a ver. Então, ainda hoje eu sigo, né, no Instagram, perfis em que me ajudaram lá no início. Exatamente, crianças que usavam sonda, né? Tem até uma gratidão, né? Tem interna. uma gratidão. Não, às vezes a gente nem chegou a falar com a pessoa por mensagem ou por direct, mas uma dica que uma mãe atípica deu, uma coisa que ela mostrou, repercutiu tanto na nossa vida, que fica aquela gratidão. Eu lembro quando eu fui entrevistar a Carol Rezende no podcast lá em São Paulo, eu nem chegava a trocar tanta mensagem com ela, já tinha trocado ali no direct ao longo da minha jornada, porque ela mesma fala que ela era mãe atípica do Instagram quando tudo era mato, né? Ela, Andréa Werner, aquela galera mais antiga no Instagram. E aí eu via ela assim, eu ficava, meu Deus, é ela mesmo, sabe? Era como uma admiração e uma gratidão por tudo que ela mostrou e que ela abriu o caminho ali pra gente. Tanto que a outra convidada, que era a Aline, quando a Carol saiu e a Aline viu, né? A Aline, meu Deus, é a Carol. Então fica aquela gratidão por essa mãe, que ela se dispõe a abrir a vida dela, a mostrar o filho dela, a mostrar as lutas dela. E isso te motivou a também mostrar a tua luta, a tua vida, a expor a tua vida no Instagram? Sim, esse foi o meu maior incentivo. Porque foi no Instagram em que eu aprendi o manuseio de sonda de gastrostomia com a Carol Rezende. E eu comecei a falar, eu ensinava meu marido, eu falava assim, olha, vem ver aqui como é que troca, vem ver aqui como é que faz. Isso é até um absurdo, né? Eu deveria ter sido orientada pelos profissionais da saúde. O Lázaro saiu da UTI, ele ficou na UTI. Ele ficou na UTI. E ele saiu da UTI com a sonda. Ele saiu da UTI, né? Do processo de internação dele, de hospitalização como um todo, para ter alta, para ir para casa, ele teve alta com uma sonda de gastrostomia, a GTT, né? Como a gente chama na prática. E eu fui para casa daquele jeito, né? Não tive, assim, uma orientação. Eu lembro que no dia da alta entrou uma profissional gastropediatra, entrou uma enfermeira, mas cada um dizia uma coisinha pequena. Ó, você tem que ter cuidado para não infeccionar. E ninguém te dizia como tu ia alimentar teu filho. Ó, você tem que ter cuidado com não sei o quê. E já é um tom um pouco agressivo, né? Eita, mais uma responsabilidade para mim, que tô levando uma criança que tava no UTI para casa. Isso. E eu tenho que ter todo esse cuidado, porque ele pode acontecer alguma coisa se eu fizer alguma coisa errada. Sempre aquela culpa que os profissionais jogam para a mãe. Ao invés de estar ali aconselhando, explicando como era que deveria ser feito, né? Vem já joga a culpa. E eu, Laura, eu não sei ainda como, mas eu tenho muita vontade de ajudar
mães que recebem, que o filho acabou de colocar uma sondinha dessa, porque assim, eu me coloco no lugar. Ninguém ensina melhor do que a prática, né? Ninguém ensina melhor do que a prática. Porém, você tem que sair com cuidados ali, orientações básicas. Eu não tive. Graças a Deus consegui ali. Eu sou uma enfermeira, né? Mas não atuo atualmente, não estou atuando. Hoje eu sou enfermeira do Lázaro, né? Sou mãe enfermeira do Lázaro. Porém, a minha academia, ela não me ensinou a mexer com GTT. Ela não ensinou nada desses cuidados. Mas me foi imposto essa realidade, eu vivo ela. Graças a Deus eu consegui conduzir bem, ainda que eu não tenha tido esse apoio dos profissionais da saúde, que é outro ponto forte na nossa vida de mãe atípica, é que a gente quase que fica pedindo, pelo amor de Deus, para que os profissionais da saúde nos tratem bem, sejam gentis com os nossos filhos, né? Assim, é uma luta, sejam empáticos. Façam o mínimo, o né? básico. Não maltratar a gente. Já não tem basta. Uns que, com as falas, parece que querem espizinhar ali a mãe atípica. E às vezes vem daquele médico, daquele terapeuta, que a gente está esperando acolhimento. Às vezes é o primeiro contato com o diagnóstico. Aí você está esperando aquele acolhimento e vem uma sentença sem nenhum tipo de prognóstico bom, sem dizer, vem a sentença sem dizer, mas se ele fizer terapias de qualidade, ele pode se desenvolver no máximo potencial dele. Vem só os nãos, as sentenças, ele não vai conseguir isso, ele não vai conseguir aquilo. Exatamente. Isso é muito pesado naquele momento que a gente mais precisa de acolhimento desses profissionais de saúde, que a gente pressupõe que teriam essa empatia, esse olhar mais humano, a gente tem o contrário. E isso, nossa, isso repercute, assim, por muito tempo. Eu mesma, por muito tempo, eu tinha receio de ir ao médico, eu tinha medo, eu não queria ir, porque eu sabia que eu tinha que contar toda a história, reviver o diagnóstico, e ficava com medo do que eu ia escutar. Será que ele vai dizer? Ele nunca vai andar, ele nunca vai interagir, ele nunca vai falar. Como me falaram, e hoje o Arthur tá aí para provar que ele não seguiu esse prognóstico ruim, não seguiu essa sentença que foi imposta, né? E é muito difícil. Mas a questão da gastrostomia, foi um baque vir com ele com essa sonda e saber que ele ia se alimentar com a sonda por algum tempo, né? Eu quero até saber se tem... Foi tudo diferente. É muito diferente. Você espera vir com o filho para casa para botar aqui no peito, amamentar, e você vai alimentar ele através da sonda, né? E aí todo mundo vê, todo mundo olha e já gera aquele medo. Quem não tem contato, o Arthur nunca usou. Então, às vezes eu vejo e eu fico, nossa, como deve ser isso? Será que é difícil? Será que é uma coisa muito a mais? Dói? É uma função muito grande a mais? Aí eu vejo a alimentação do Lázaro super saudável, ele come de tudo, né, através da sonda, que eu acho que é uma coisa, assim, que também as pessoas ficam na dúvida, né? Você bate ali tudo junto, fornece a alimentação para ele e ele come praticamente de tudo ali. Ele come tudo mesmo. Tudo mesmo. E super saudável, super balanceado, mas é difícil aceitar primeiro, né? Entender e seguir nessa alimentação. Mas ele faz terapias para retirar a gastrostomia. Com esse objetivo? Sim, ele faz terapias que almejam esse objetivo, mas a gente não tem garantia nenhuma se de fato um dia ele vai conseguir. O que aconteceu de mais diferente com a gente? O Lázaro nasceu numa condição abrupta muito impactante. Então, logo na primeira avaliação, já se entendeu que o Lázaro tinha lesões cerebrais absurdas, porque ele não respondia, ele não tinha os reflexos primitivos básicos de uma criança. O primeiro é a sucção. Quando foi que te disseram isso? Quando ele nasceu, aí ele foi para a UTI, ficou 4 dias entubado. Né? E aí, quando estubou, que te disseram isso, olha, a gente estubou e ele não tem reflexos. Isso, foi mais ou menos isso. Porque, assim, quando ele nasceu, que ele nasceu com morte aparente, né? Ele nasceu bem apagadinho, hipotônico, né? Roxinho, não respirou ao nascer, não oxigenou. Foi reanimado em sala de parto e conduzido para a UTI. Naquele momento, a gente entendeu que algo de muito errado estava acontecendo. Algo difícil, ficamos bem assustados. Mas aguardando, né? O Lázaro estava internado na UTI e a gente ficou aguardando notícias nos primeiros dias. E logo nas primeiras avaliações, o pouco que se falava, porque aí é o que hoje eu consegui enxergar. Os profissionais já não falavam bem, já não explicavam bem. Mas a primeira coisa que se explicava era, olha, tem que aguardar, a gente vai retirar as medicações dele para ver se ele responde, se ele interage, se ele realmente, né, vai dar sinais de vida. E no 4º dia de vida, né,
o Lázaro ressuscitou, como é assim a gente conta a história dele, porque foi no 4º dia de vida que ele foi entubado, que foram retiradas as medicações, e ele, de fato, né, chorou, deu sinais de vida, estava vivo, ressuscitou, né? Essa foi uma grande alegria. Logo em seguida, começou a fazer os testes, né, para ver de fato, né? Ele consegue sugar, porque é o primeiro sinal que se identifica num bebê, o reflexo de sucção. E o Lázaro não tinha esse reflexo. Na verdade, ele tinha bem frágil, né? Bem pequenininho, era insuficiente para se alimentar. Mas estava lá o sinal. Então, o que a equipe entendeu? Vamos chamar a equipe de fonoterapia, ele precisa fazer fonoterapia para ele melhorar esse reflexo, ele vai conseguir se alimentar. Enquanto isso, já na UTI, se alimenta por uma sondinha pela boca mesmo. Ele recebeu o meu leite materno ali de quase 2 meses, porque eu ordenhava, e ele recebia por via sonda na boquinha. Até ele conseguir, de fato, sugar para mamar, ou mesmo que seja numa mamadeira. Ele não conseguiu. E o ponto que eu quero chegar é que nós vivenciamos um processo com o Lázaro aí de hospitalização de 65 dias para ele fazer exatamente isso. Treino de sucção, né? Fonoterapia. Então, ele estava internado só para fazer o treino de sucção. Somente para isso. Então, nós vivíamos tudo o que uma internação propõe. Você dormir fora da sua casa, você banhar fora do seu banheiro é muito incômodo. Eu dormia num sofazinho, porque eu não conseguia dormir em cama de hospital. Eu ainda tive essa questão. Uma infecção hospitalar ali. Coisas absurdas, é muito incômodo. O processo de hospitalização, ele é muito incômodo, né? Você, no meio da madrugada, você com um bebê recém-nascido, eles abrem as portas, não eles nem aí. Ligam as luzes, é muito zoado, e o bebê começa a chorar. Faz uma zoada dessa só pra pegar um prato que ficou lá. Eu lembro que minha maior na madrugada, raiva meu Deus. Das épocas de internação, quando Arthur saiu da UTI, que eu fui pro apartamento, era que iam pesar ele todos os dias, 4, 5 horas da manhã. Às vezes ele tinha acabado de dormir, aquele serzinho de 1,4 kg. Meu Deus, mas isso é desumano. Acordar essa criança que acabou de dormir, que passou a noite chorando, levava no peladinho, né? Aquele bebê bem magrinho, com frio, pra pesar 4 horas da manhã. Por que não vem num horário, né, mais tranquilo? Pergunta pra mãe, pode ser agora. Tem coisas que não dá pra entender. E essas pequenas coisas depois ficam na nossa cabeça, né? Todas as características de uma situação muito traumática. Só depois você vai entender, você vai assimilar. Na hora parece que você só tá vivendo. E aí nós chegamos no ponto, né? Nós fizemos 65 dias de hospitalização e eu e meu esposo, nós ficamos traumatizados. Então, eu comecei a questionar os médicos, enfermeiros, e aí? Como é que vai ser, né? A gente já não aguenta mais estar aqui. E eles começaram a me explicar que o que existia hoje, a chance do Lázaro ir para casa, ter alta, seria, então, ser feito esse procedimento de colocar uma sonda mais fixa, né? Porque a diferença da gastrostomia, da GTT, é isso. Ela é uma sondinha ali fixa, mais segura. Não é essa do nariz e da boca que fica soltando com facilidade e você fica propenso à infecção. E no primeiro momento, já tinham me falado muito por alto atrás sobre essa situação. E eu me lembro como se fosse hoje as minhas palavras para a médica. Eu disse, não, doutora, a senhora não está entendendo. Eu não quero isso. Ela falou, não, guarde essa informação, é um plano B. Eu falei, não, eu quero o plano A. Eu quero para o meu filho, é o plano A. Vamos fazer fonoterapia e ele vai conseguir. E a gente seguiu. Depois de todo esse processo, eu e meu marido, a gente foi se desgastando. Era muito sofrimento, estar fora de casa, vivenciar tudo isso, com uma sensação de que a gente não precisava daquilo. Né? Eu ficava, por que a gente está aqui? Ele não precisava de nenhum recurso, nenhum aparelho. E eu ficava, meu Deus, eu comecei a me questionar. Até isso foi importante, porque eu fiquei tão exausta, traumatizada do processo de hospitalização, que eu chamei os médicos e falei, se a chance do Lázaro sair daqui é ele usar uma gastrostomia, pois eu sonho com essa coisa, o que é isso? Aí eu comecei, eles me explicaram, a gente chamou, e aí esse ponto eu agradeço muito, porque eles buscaram um método para fazer essa cirurgia no Lázaro, inclusive um método que não tinha lá dentro do hospital onde a gente estava. Eles levaram o Lázaro para um outro hospital, dentro da cidade mesmo, mas transferiu só para fazer esse procedimento, que isso foi um diferencial na vida dele, né? Um pós-operatório tranquilíssimo, um procedimento rápido. Ele só tinha 2 meses, era um bebê de 2 meses, foi submetido a uma cirurgia para poder sair com essa sonda. É importante esse ponto, porque tem criança que não
usa gastrostomia, mas que vai precisar usar. O médico recomenda por reiteradas engasgos, infecções pulmonares, de resto de alimento. E quando a mãe vai ter que fazer, a criança comia pela boca, vai fazer a gastrostomia, ela não sabe que existe esse método, que eu não sei se é menos invasivo, se é porque a recuperação é melhor, mas muita gente nem sabe que existe. Alguns médicos não explicam isso. E é importante a gente falar que se seu filho precisar fazer uma gastrostomia, existe sim esse método e é possível fazer. Não é nada de outro mundo e é uma recuperação melhor que traz. O grande diferença, ele é um método cirúrgico, não é método endoscópico. É igual você fazer um exame de endoscopia. É igual, quem já passou, quem já viveu sabe. Deve ser bem menos invasivo que o tradicional. Na verdade, é invasivo, porque entra totalmente, vai fazer um furinho lá por dentro. O que acontece, o grande diferencial é o pós-operatório, porque você não tem nenhum ponto, nenhum sangramento, você não tem aqueles cuidados. Inclusive, você tem alta imediata. Você sai como se tivesse feito um exame e já sai com aquela sondinha no lugar. Entendi. Entendeu? É isso que acontece. Então, exatamente por isso que quando a gente colocou a GTT no Lázaro, pra gente não foi um sofrimento. Então, mesmo ele tendo 2 meses, mesmo a gente tá ali com o bebê, a gente não sabia de muita coisa, não sabia de nada. Então, mas pra nós, já foi uma grande notícia. Foi uma libertação, Foi uma libertação, foi o passaporte pra ir pra casa, pra ter vida, pra sair do hospital, pra conhecer a família. O Lázaro não conhecia a família, né? Os amigos, os vizinhos. Então, assim, pra gente, a GTT, desde o início, foi uma grande alegria. Eu sei até que é difícil muitas pessoas entenderem isso. Eu sou até... Por incrível que pareça, eu sou julgada até por isso. Né? Muitas pessoas não conseguem aceitar ou mesmo entender a minha alegria de estar comemorando que meu filho come tudo. Mas como ele comprou um GTT, uma sonda, isso não é legal. Ai, meu Deus do céu, sabe? Uma expressão. Só que eu procuro sempre pensar assim, eles não sabem o quanto que isso mudou a nossa vida. Foi a chance que o Lázaro teve de viver. E desde esse dia, a gente viaja, frequenta os espaços, sabendo que a saúde dele está sendo garantida ali, uma alimentação saudável para ele, né? Então, eu deixo até essa mensagem para as mães, porque eu recebo muito. Hoje, alguns profissionais me procuram, profissionais da saúde, porque as mães têm muita dificuldade de aceitar quando já é prescrito, é necessário para o filho, ele tem a prescrição. Muitas mães postergam, né? Postergam. Submetem, às vezes, os filhos a condições arriscadas, né? A infecções respiratórias. Pensam que é uma mega cirurgia, não tem nem conhecimento desse outro método. Pensa que o filho vai sofrer, que dói, né? Então, assim, eu costumo dizer, eu não vendo GTT. Meu sonho, inclusive, é que meu filho um dia consiga não precisar da GTT. Mas se ele precisa, se é prescrito, então eu tentei transformar isso de uma maneira sadia, saudável e alegre, né? E a gente tem feito isso a cada dia. Mães atípicas me procuram para saber como que eu vivenciei isso, me pedindo ajuda sobre receitinhas de comidinhas para alimentar via GTT, né? E tem sido gratificante para mim, inclusive, poder ajudar mães nesse ponto. E hoje, para ti, é leve, é mais descomplicado? Tu considera complicado? Não é complicado. Hoje já é natural, exatamente. leve. Hoje, para mim, é natural. Laura, tem que partir do princípio que eu nunca alimentei meu filho via oral. Eu nunca amamentei. Pra ti é o normal. É o normal. Então, assim, por isso que às vezes eu falo assim, eu gosto de ajudar, eu gosto quando mães dos filhos utilizam GTT me procuram para conversar, para pedir ajuda, porque isso eu posso ajudar. Eu posso ajudar com mães... Com muita propriedade. Com propriedade. Porque algumas mães, o filho tem GTT e elas não foram orientadas, o que acaba acontecendo na prática? Eles tomam só leite. Crianças grandes, de 6 anos, que estão magrinhas, desnutridas, porque estão sendo alimentadas só via leite, porque é na sonda e não orientaram. E elas pensam assim, só dá para passar leite. Nem sabem não que sabem, existe. Não sabem. Nossa. Então é cruel, já vi assim, criança de 6 anos com 6 quilos. Desnutrição. Deve estar faltando tudo quanto é vitamina, minerais. E aí desregulam compromete o desenvolvimento. Então, assim, pra mim, não é complicado. Hoje eu posso dizer isso, né? Eu já aprendi técnicas. A gente vai, né? Conversando com uma mãe aqui, conversando com outra. Então, a gente já aprende, né, Laura? A gente aprende a conviver. Eu entendo as pessoas que não vivem essa realidade, elas estranharem, né? Às vezes, os olhares. Mas eu acho que eu parto do princípio, assim... Eu me sinto tão bem com a GTT do Lázaro, porque ele não consegue pela boca.
O Lázaro, é preciso eu lembrar, ele faz todas as terapias para tratar essa disfagia grave que ele tem, que ele não consegue engolir. Então, ele faz o que é preciso ser feito para ele melhorar isso. Mas enquanto ele precisa, é via GTT, é via sonda. E é tão bom, né? Ter meios, ter um jeito dele conseguir se alimentar, dele conseguir sair de casa, dele não precisar estar internado. Para nós, GTT é vida. Eu sempre digo dele isso. estar nutrido, bem, né? Feliz, conseguir sair, ver gente, interagir com a família, com os amigos, né? E a nossa vida é essa. A vida de mãe atípica é se adaptar ao que nos é imposto, ao que acontece com os nossos filhos e fazer de tudo para que eles tenham a melhor qualidade de vida possível, a melhor condição. E a gente se adapta. Se for necessário, a gente vai lá e faz, e se adapta e tenta transformar isso de maneira mais leve possível. Luana, a gente tem um quadro aqui no podcast, no Pod Atípica, que chama Mães Atípicas Mudam o Mundo, porque eu acredito muito nisso. A gente tem essa força extraordinária, né? A gente tem essa garra, a gente tem esse poder de adaptação, esse poder de mudar a cabeça das pessoas, de ensinar, de inspirar. Se você pudesse mudar alguma coisa nesse mundo que a gente vive hoje, para que o futuro dos nossos filhos seja melhor, em relação ou à saúde, ou à educação, ou à inclusão, preconceito, o que seria? Só pode escolher uma coisa. Eu sei que se pudesse escolher uma em cada área, mas só pode ser uma. Eu mudaria o comportamento, né, das pessoas que está ali no capacitismo, que a gente precisa acabar. Então, eu mudaria isso, eu acabaria com o capacitismo, porque essa é a porta que a gente precisa para que o mundo enxergue nossos filhos, né? E a inclusão atitudinal. É preciso atitude. Se a gente esperar que tenha rampa em todo lugar, uma acessibilidade estrutural, a mudança vai acontecendo, mas a gente não tem tempo de esperar, nossos filhos estão crescendo. Mas se tiver atitude do olhar das pessoas, de não tem rampa, pois vamos levantar a cadeira dele, mas as pessoas alegres, querendo que as crianças façam parte. Então, assim, acreditar nos nossos filhos, porque ainda que meu filho não fale, ele sente. Né? Ainda que meu filho não consiga fixar o olho, ele quer olhar. É diferente. Então, assim, é você cumprimentar uma criança, ainda que você sabe que ela pode não conseguir te responder. Mas você cumprimentar esse comportamento anticapacitista é um comportamento inclusor. Presumir capacidades, né? Não presumir que ela é incapaz, que ela não vai entender, que ela não vai reagir. Eu sempre falo isso, porque quando você vê uma criança com paralisia cerebral, você já presume que ela não entende nada, que ela não fala, que às vezes ela não enxerga, não escuta bem. Nossa, quanta gente chega falando com o Arthur gritando. E como ele tem baixa visão, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a audição dele é muito boa. Ele escuta, assim, uma moto passando a quilômetros de distância. E as pessoas chegam, Arthur, falando bem alto, assim, no ouvido dele. Eu, meu Deus, a pessoa presume que ele não escuta bem. A pessoa já chega pegando, porque a criança com deficiência pode pegar em qualquer momento, né? Então, as pessoas presumem muito incapacidades. E a gente deveria presumir capacidades. Por que eu não me dirijo àquela criança? Eu me dirijo sempre à mãe. Eu pergunto para a mãe sempre tudo. O que é que ela quer, o que é que ela quer fazer, do que é que ela quer brincar, né? Vamos presumir capacidades. E aos pouquinhos a gente vai mudando esse mundo. E é engraçado que todas as mães, até hoje, aqui no podcast, quando eu faço essa pergunta, falam alguma coisa, alguma mudança relacionada à sociedade, ao comportamento das outras pessoas. Ninguém quer mudar o seu filho. Ninguém quer mudar ali coisas relacionadas à deficiência. A gente quer mudar o mundo em que eles vivem, a sociedade, o jeito que eles são tratados, né? É que essa luta pelos direitos mais básicos deles seja mais amena, porque cansa, adoece, ter que lutar por cada direito, o mais básico que seja, como saúde, educação, lazer, né? Ter que lutar para estar nos lugares, para não estar sendo olhada como uma pessoa que não devia estar ali, né? Aquele olhar exclusor. Então, essa luta diária de cada pequena coisa cansa muito. Luana, e uma mensagem que você deixaria para as mães atípicas? Uma mensagem inspiradora para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico. Eu sei que o Lázaro tem 2 anos, não é tão recente, mas também não é
Você ainda tem muito... Acho que todas as mães atípicas têm, né? Mas quando é mais novinho, assim, a gente tem ainda muito fresco aquele momento, né? Daquele que a gente recebeu ali, o diagnóstico, que aquele chão se abre, que a gente se sente sozinho e perdido no mundo. O que você diria para essa mãe atípica? Eu diria para ela respirar fundo, porque essa dor vai passar. Que ela procure, eu sei que não é tão simples, mas procure viver o hoje, pensar menos no amanhã, porque nós mães, de maneira geral, já nos preocupamos com o amanhã, mas a atípica é mais ainda, né? Mas assim, viver o hoje e não esquecer que seu filho é uma criança, que de fato ele pode realmente não conseguir muitas coisas que a gente sonha para os nossos filhos. Porém, a gente pode fazer algo a mais por eles, né? Então, a mãe atípica, ela tem que ter em mente que ela não está sozinha, ainda que pareça, porque acho que quase todo dia a gente se sente só, mas não está sozinha, né? Existe uma legião de mães atípicas aí, sofrendo, mas também vencendo, vivendo, né? Superando, seguindo. Eu sempre digo, a gente precisa seguir, né? E, se possível, seguir bem acompanhado, né? De outras mães atípicas, seguir de cabeça erguida, né? E tentando fazer um pouquinho diferente no hoje, na sua casa. Eu gosto de falar também para a família atípica. Presenteie as crianças com brinquedos, eles não precisam ser adaptados. Eu sempre falo assim, ó, o Lázaro não anda, né, não chuta uma bola, não fica em pé. Por isso, você não pode dar uma bola pro Lázaro? Pode. Sabe? Os avós, às vezes, das famílias atípicas, eles não sabem como presentear as crianças, os tios, os amigos, né? É bem importante. Aí acaba só ganha roupa. Isso que eu Só ia dizer. ganha... Para não errar, eles Exatamente. dão roupa. E a criança, toda criança quer ganhar brinquedo, Pois gente. Então, assim, é esse medo que eu queria tirar das famílias típicas, né? E das atípicas mesmo, né? Na nossa família, que são cheias de amor por nossos filhos, às vezes se pegam nessa. Não, eu não vou dar esse aqui porque ele não consegue brincar com esse brinquedo aqui. E eu acho que a gente não pode pensar assim, a gente tem que ultrapassar essa barreira, né? Presenteie as crianças com brinquedos, seja eles adaptados ou não, né? Eles são crianças, e é isso que a gente não pode esquecer. Exatamente. Então, você que está escutando a gente, você que é mãe atípica, procure uma rede de apoio, procure se conectar com outras mães atípicas, isso faz a diferença. A sua aceitação, o seu entendimento sobre maternidade atípica pode estar nessa mãe atípica que você ainda não se conectou, que você ainda não encontrou, nesse grupo, nessa rede de apoio. Muda vidas. Toda mãe atípica merece ter uma rede de apoio, ter outras mães atípicas do lado, inspirando nessa jornada, passando aprendizado, trocando dicas, experiências, vale muito a pena e muda não só a sua vida, como a vida do seu filho e de toda a sua família. Eu queria te agradecer, Luana, por ter aceitado esse convite. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente conseguiu passar muita coisa para as mães atípicas em geral, e de crianças que têm paralisia cerebral, que usam gastrostomia, né, que é tão importante. Essa aceitação, esse saber lidar, esse lidar com leveza, muda tudo isso. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Pessoal, se inscrevam no podcast, @podatípica. Sigam a gente lá, @podatípica. Sigam o meu Instagram, @LauraNascimentoADV. O da Luana é Luana Lima Gonçalves. Luana Lima Gonçalves. Vocês vão ver o Lázaro, que é um menino lindo, maravilhoso, que se alimenta através de gastrostomia muito bem. A Luana dá muitas dicas sobre a maternidade atípica de uma criança com paralisia cerebral. Vale muito a pena seguir ela. E eu quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigada, Luana, por ter aceitado esse convite. E eu que agradeço. Saio daqui muito feliz por essa conversa. Eu tenho certeza que a gente inspirou muitas mães aí por esse Brasil afora. Até a próxima, pessoal. Um abraço.